Vamos então para a última história. A Aliana Brasil ela é sócia fundadora e diretora de criação da Super Uber. É um estúdio que cria experiências interativas e inovadoras, que envolve design, arquitetura e tecnologia, além de arte também. Eles desenvolvem projetos para museus, exposições, marcas, eventos ao redor do mundo, com trabalhos expostos aqui no Brasil e internacionalmente também. Acho que a Aliana vai dividir um pouquinho do processo criativo da empresa dela e alguns projetos de sucesso que ela desenvolveu. Obrigada. Bom dia. Vou aproveitar bem o nosso minuto e meio junto. Para compensar, vou tentar falar mais rápido. Ano passado eu fiz uma conferência na Bélgica que eu tinha que falar em 7 minutos. Eu estourei 30 segundos e, claro que eu acho que não deu para ninguém entender nada. Saiu todo mundo assim. É melhor a gente tentar falar menos em menos tempo do que muito em menos tempo. Você me dá o... Então, tenta passar na mão, né? Ah, rolou? Então, quem conhece a Super Uber aqui? Pouca gente. A gente faz instalações e projetos interativos e multimídia para exposições, para festivais. E, apesar da gente ter um purismo muito grande com a tecnologia, não é onde a gente começa. A gente faz questão de falar isso, inclusive a gente luta muito para não ser visto só como uma empresa de tecnologia. O ponto de partida do nosso trabalho é sempre qual é a emoção que a gente quer passar, qual o tipo de experiência que a gente quer gerar, qual a informação, se houver, né, se for uma exposição com um tema, para quem... E onde? E onde é uma parte muito essencial do nosso trabalho, porque quando o lugar é especial e a gente faz uma coisa especialmente para aquele lugar, o resultado é sempre mais inovador, é sempre diferente, mais original. Então, a gente começou em 2002, até agora já se vão 13 anos, e... A gente começou no Rio, tenho muito orgulho de ter o meu QG aqui no Rio e a maior parte da equipe aqui. A gente, poucos anos depois, expandiu para São Paulo, depois foi para Nova York. A gente queria muito ter uma presença nos Estados Unidos para poder participar de projetos internacionais que não tinham só a iniciativa brasileira, aos poucos, né? A gente foi para Nova York, teve um escritório lá por 4 anos, depois a gente mudou para São Francisco, porque o mercado nos levou para lá. E, nesse tempo todo, a gente fez projetos no mundo inteiro. Hoje em dia, a gente faz projetos com iniciativa internacional. E a gente está investindo muito nisso agora porque nos dá a oportunidade de fazer projetos de escala maior, com um alcance maior e com uma repercussão maior também. Então, a gente participa de eventos... no mundo todo, a gente foi para o South by Southwest, já foi para o Spot Festival na Dinamarca, o Creators Project, a gente já falou no Resonate. É uma equipe, hoje nós somos uma equipe de mais ou menos umas 25 pessoas. O meu sócio, o Russ, era originalmente o diretor de tecnologia e agora virou o Master Blaster da Super Uber, e a gente tem um outro diretor de tecnologia, mas ele fica muito na tecnologia criativa também, e na estratégia. E, assim, eu vou falar várias coisas e eu queria apontar coisas que são semelhantes com o que as outras pessoas falaram, porque a gente tem muita coisa em comum. O meu sócio também é complementar, é muito difícil você fazer um negócio com um sócio que faz exatamente a mesma coisa que você. Você vai bater cabeça eventualmente, você tem que achar alguém que faz bom justo no que você não faz, mas que tenha a mesma visão, assim, que tenha... o mesmo gosto, os mesmos valores. E uma coisa que eu vi, que é a coisa, não sei se vocês notaram, acho que sim, em comum entre todo mundo que falou, que todo mundo é muito multidisciplinar, né? O restaurante da Zazá não é só restaurante. Aliás, fiquei chocada como não é só restaurante. Assim. A Cris, já até esqueci o currículo dela, ela é all over the place. O Léo, então, eu já esqueci muito antes. E eu também não sou muito diferente, assim. E no nosso caso, essa multidisciplinaridade está muito mais
acho que óbvia no resultado, porque é realmente multidisciplinar. Então, eu demorei 5 anos para perceber isso, mas tudo que a gente faz é presencial. Então, a gente nunca faz uma coisa que você pode ver remotamente. Você sempre tem que ir a algum lugar e estar naquele lugar. Então, a gente tem essa oportunidade de envolver você com um ambiente diferente e surpreendente. E a gente explora justo o uso criativo das tecnologias, e não elas no estado comum delas. E apesar, o contrário do que todo mundo pensa, e do que muita gente pensa e tem medo, inclusive, a gente usa a tecnologia para reconectar as pessoas, nesse sentido de que os projetos são presenciais e que a gente tenta ter ideias mais colaborativas do que individuais nas exposições. E essa inspiração vem muito dessa pesquisa constante, né? Então, a gente é como se fosse um lab, a gente tem um espaço de experimentação, onde a gente mistura todas essas disciplinas. Em 2011, a gente já existe desde 2002, e ficou mudando, sempre sacrificando espaço por causa da proximidade de casa, né? A gente mora na Zona Sul e queria ficar num espaço na Zona Sul, e aí não tinha dinheiro para alugar um espaço muito grande, ficava num espaço pequeno. E aí, um belo dia, a gente se irritou com isso e resolveu mudar para um espaço maior. Então, a gente pensou, em 2010, a gente pensou, qual o lugar onde vai ter um espaço grande que a gente pode pagar e que depois vai virar um lugar muito mais legal do que é agora. E aí a gente pensou em investir no Porto. Naquela época já tinha sido aprovadas as Olimpíadas, então a gente tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. A gente deu sorte de ser um pouco antes do leilão, a gente comprou esse prédio um pouco antes do leilão do Porto, então ainda estava bastante barato, e a gente pensou, bom, como exemplo de Berlim, de Nova York, né, o Dumbo em Nova York, Mito em Berlim, a gente acha que esse lugar, essa área, vai ter algum investimento cultural, se não se tornar realmente um polo cultural. A gente reformou esse prédio durante 1 ano. Essa é uma foto da inauguração, que a gente fez um mapeamento na fachada. E a gente se mudou para lá finalmente em 2012. Essa é uma exposição. Então, a gente promove vários eventos, né? Falar sobre ser multidisciplinar. A gente, além de usar o espaço para protótipos e produção, a gente quer ser um ponto de encontro e um grupo motivador de projetos de qualidade nessa área de multimídia e design. Então, a gente faz vários eventos. A gente começou com exposições, grupos de estudo, festa. Esse é o espaço externo, que a gente está encostado no Morro da Saúde. A gente já fez um festival de música experimental carioca. A gente teve 8 bandas lá fazendo pocket shows de 20 minutos, meia hora, que lotou. Foi incrível, assim, o público de música experimental. A música experimental mesmo, assim, não era brincadeira, não. Assim, a primeira banda, eu acho que tocou só uma música, que era uma nota metálica, que durou 20 minutos. Depois foi ficando um pouco menos hostil, mas o público era muito apreciador e era muito agradecido daquilo estar acontecendo, porque eu acho que tem pouco espaço para que isso aconteça. E o legal é que acontece de uma forma também mais íntima, né? Eu acho que o nosso prédio tem 1.200 metros quadrados, mas quando tem festa, acho que, ao mesmo tempo, não mais que 400 pessoas, e ao longo da noite, não mais que 1.000. Ui! Desculpa. Então, a gente já fez vários eventos diferentes. O grupo de estudos, como eu falei, que resultou numa exposição. A gente chamou os nossos clientes para ver o resultado do grupo de estudos, para ver se alguma contratação saía a partir dali. Então, a gente promoveu esses encontros. A gente apoia cursos, né? Esse é um curso chamado Tomorrow, de uma galera chamada Aerolito, que partiu da perestroika. Então, eles fizeram a aula final do curso lá na Super Uber, há poucas semanas atrás. Esse é um robozinho desvendando um Rubik's Cube. Então, a gente se orgulha muito de espelhar esse espaço nosso em modelos que a gente viu lá fora e que a gente gostou e que a gente tinha vontade de que existissem aqui.
O nosso processo é muito cruel, porque como a gente mistura muitas disciplinas, não tem um método provado ou que todo mundo segue, como tem em produtora de vídeo, por exemplo, em escritório de arquitetura. Cada trabalho vai pender um pouco mais para uma das disciplinas. Às vezes exige mais da parte de arquitetura e cenografia, às vezes é mais tecnológico, às vezes é mais design. Então, a gente sempre senta no início do trabalho e vê quem vai fazer exatamente o quê e qual vai ser o método que a gente vai adotar para aquele trabalho, o que é muito difícil, porque você meio que reinventa a roda no início de cada projeto. Claro que a gente não vai descambar para cirurgia cerebral ou nada muito mais... É tudo na mesma área, assim, mas é um pouquinho diferente cada vez. Então, a gente tem um processo, como toda empresa, a gente usa Basecamp, High-Rise, sistemas de gerenciamento online, a gente tem site onde as pessoas juntam referências para todo mundo aproveitar, enfim, então a gente tem vários sistemas, mas esses sistemas, eles ajudam no dia a dia e na tranquilidade, na logística de que aquele trabalho vai sair bem feito e tem uma qualidade boa no final. E é inovador e todo mundo se divertiu no processo, em vez de se chatear e ficar tenso na pressão, o que acontece às vezes também, mas a gente tenta sempre evitar. Mas o grande valor do processo que a gente desenvolveu ao longo dos anos com a nossa experiência é justo o nosso processo criativo. Isso está muito evidente no resultado do nosso trabalho, é super multidisciplinar. Você nem sabe com qual das disciplinas a gente começou no final, porque está tudo tão integrado. E isso faz muito parte da nossa identidade. A gente conseguiu se fazer famoso pelo fato da gente ser multidisciplinar e experimental. Então, a experimentação está no cerne da nossa marca. Então, 9 coisas sobre o nosso processo criativo. Primeiro, a mágica acontece nessa sobreposição entre as disciplinas. Às vezes, a melhor animação é feita por um programador, às vezes, uma solução de arquitetura é feita pelo designer, ou a melhor ideia de design vem do arquiteto. Isso acontece o tempo todo. E isso é resultado de uma equipe muito integrada e de pessoas que são experts numa coisa, mas que gostam e entendem do que faz o colega que está trabalhando do lado. Então, eu sou uma programadora totalmente medíocre, mas eu entendo como é que funciona a cabeça de um programador, e eu, inclusive, já resolvi problema para eles, me comunicando no momento que eles não pensaram em se comunicar. Pedindo dica, ligando, vendo especialistas que pudessem ajudar num problema. Mas eu só consigo fazer isso porque eu entendo exatamente o passo a passo pelo qual eles passam. A gente prototipar cedo e prototipar muito, porque a gente não senta numa salinha, tem uma ideia e dali sai aquilo pronto. Pelo contrário, a maior parte da criação acontece na prática, quando você começa a prototipar e testar e ver como aquilo acontece. Quanto mais inovadora, diferente a ideia mais você precisa fazer protótipos. E você quase nunca consegue fazer um protótipo que é exatamente o que vai ser o projeto. Você, geralmente, tem que fazer alguns protótipos para cercar aspectos diferentes do projeto. E isso faz muito parte de uma cabeça de empreendedorismo, né? Assim, você olha para um problema diferente, que você nunca viu antes, que você nunca passou por ele exatamente daquela forma antes, e se pergunta como que eu vou atacar isso e me garantir de que isso vai dar certo, sob todos os aspectos que agora parecem que estão fora do controle. Então, a gente faz um protótipo para cobrir a parte da escala, outro da tecnologia, enfim. É essencial porque cada descoberta que você faz no protótipo inspira muito. Quer dizer, aquela frase, né? 99% transpiração e 1% inspiração. E para cada projeto é um protótipo totalmente diferente. Saber mudar de ideia, o que eu quero dizer com isso é você reconhecer o momento que você tem, você pode... várias coisas, reconhecer o momento que você tem que abandonar uma ideia e partir para outra, e reconhecer que ela serviu para você chegar até lá, saber jogar o trabalho fora,
saber desistir e saber insistir também, isso é muito difícil. Muito difícil, assim. A gente sempre segue a nossa intuição, a gente, às vezes, não tem ideia de como um trabalho vai ficar no final, mas a gente acredita que a gente vai dar as soluções que a gente precisa no caminho. Esse, por exemplo, é um cenário do Sport TV, né? Quer dizer, a gente tem ideia para a exposição, mas a gente tem ideia também para cenário de TV. Por que a gente não vai fazer? Vai fazer também. A gente fez vários estudos, eu acho que essa forma dessa escultura teve mais de 300 estudos dela. E ela é uma escultura, é um projeto que ele mostra muito bem um equilíbrio entre o que a gente faz, né? Ele tem sinal ao vivo, ele tem sinal gravado, ele é uma animação, uma grande animação mapeada numa escultura. Ele é controlado por um software novo que a gente criou para eles, especial. Enfim, ele é muito um equilíbrio de tecnologia, arquitetura e design. Grandes ideias acontecem em pequenos grupos. Isso foi uma realização que a gente teve muito aos pouquinhos. Aliás, a Super Uber ela cresceu muito organicamente, muito lentamente. A gente nunca teve investimento de fora e a gente sempre foi lucrativo. Como o Léo falou, investir 2.000 primeiro, no final ele estava investindo 1 milhão. A gente também, no começo o nosso lucro era pequeno, mas a gente usava para botar de volta no negócio e conseguir comprar mais um computador ou fazer uma viagem para um festival. E, aos pouquinhos, a gente foi indo. Com conforto, mas também com empreendedorismo. Não adianta você tirar tudo e botar no bolso, porque é como um foguete, que se você não põe gasolina de volta, ele não levanta. Para vocês terem uma ideia, nesse trabalho, que acho que foi o trabalho de maior alcance que a gente fez, que foi uma projeção mapeada no interior da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, a gente fez eu acho que foi a maior projeção indoors, né, dentro de uma sala no mundo. Nós éramos um grupo na Super Uber de 5 pessoas, comandando uma equipe muito maior que isso. E veio pelo nosso escritório de Nova York. Os 3 diretores daqui foram para lá coordenar isso. E, pela nossa natureza brasileira, nosso contexto brasileiro, por incrível que pareça, nós éramos os únicos que sabiam, por ter essa multidisciplinaridade e essa coisa de se virar nos 30, assim, de não ter, né, os americanos têm uma coisa de especialização muito forte. Nos momentos de crise desse projeto, éramos nós que sabíamos resolver, porque a gente tinha mais a visão geral da coisa do que qualquer pessoa da ONU ou da agência. Essa telona foi para uma performance da Beyoncé. Ela cantou uma música, foi para o dia da Ação Humanitária, que é um dia que foi criado pela ONU depois que morreram aquelas pessoas em Bagdá, num atentado, inclusive o Sérgio Vieira de Mello. E eu vou tocar aqui um videozinho que eu acho que é o momento mágico desse espetáculo, que eu acho que a gente contribuiu mais com o conteúdo, que é projetar exatamente o que as pessoas esperavam, que era a Assembleia Geral de volta nela mesma, e depois quebrar com isso e causar essa surpresa emotiva. Tá sem som, mas esse vídeo tem na internet também. Esse momento em que tudo se desfaz para abrir. Aí, nesse momento, as pessoas já esqueceram do mundo lá fora, já estão totalmente imersas. Mas por quê? Porque o espaço é muito especial e porque a gente está respeitando as características do espaço e aproveitando ele e enaltecendo essas características. Filtrar informação. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Né? Antigamente, a gente tinha que procurar informação, e quanto mais a gente achasse, melhor, e a filtragem era um trabalho menor do que a busca. Hoje em dia, a busca, você praticamente acorda com alguém jogando informação na sua cara, então a busca não é tão importante mais quanto a filtragem. Assim, você saber ser curador de você mesmo, se conhecer, entender o que te interessa mais, o que é mais importante para você, e para isso a gente segue muito a nossa intuição. E a gente procura se inspirar com projetos que fazem sentido para a gente, que combinam com os nossos valores, com o nosso gosto. Então, a gente busca muito projetos minimalistas e visualmente impactantes, né, que a gente... E pode não ser uma coisa super moderna, pelo contrário, às vezes é uma coisa mais conceitual. Né? A gente adora jogar Atari, a gente adora métodos, tecnologias antigas, a gente se inspira muito com tecnologias antigas, porque, geralmente, quando o problema
precisa de uma solução simples, é quando você tem que ser mais inventivo. E isso não acontece só com high-tech, acontece com low-tech também. Escolher as ferramentas após a ideia e não antes. Isso tem a ver com o que eu falei no começo, de que a gente não começa pela tecnologia, né? A gente sempre... É importante você... No nosso trabalho, é muito importante que você queira experimentar com uma coisa que é fora da sua zona de conforto e que você, às vezes, não sabe como vai funcionar. A gente faz isso o tempo todo. Assim, ano passado, a gente nunca tinha trabalhado com laser, trabalhou com laser, descobriu várias coisas. Esse ano, a gente está trabalhando com realidade virtual, com Oculus Rift. A gente também está descobrindo várias coisas. Você tem que só manter a confiança de que você vai conseguir destrinchar aquilo. Repensar o uso comum das coisas. Então, todas as tecnologias que a gente usa, a gente geralmente tira elas do uso comum delas. Então, só para citar um caso muito antigo, na verdade, quando a gente ainda usava DVD player, a gente tinha um desafio técnico, a gente bolou uma projeção sincronizada e a gente tinha um desafio técnico de fazer elas sincronizarem com muito pouco dinheiro. Então, a gente não podia importar o sistema da Suécia, que é incrível, que eles passaram anos desenvolvendo, com milhões de investimento. E aí o Russ, que é o meu sócio, que é meio um professor pardal, ele pegou os 3 DVDs players, que eram do mesmo modelo, botou um em cima do outro, ele abriu o controle remoto do DVD player, hackeou o controle remoto, ligou ele num timer de cozinha e botou exatamente o tempo da animação, que eram 5 minutos. Então, quando terminavam os 5 minutos, o timer de cozinha com o circuitinho que ele criou dava uma pausa, um rewind e um play no controle remoto para garantir que cada vez que ele tocava, ele ressincronizava, porque o DVD player, ao longo do tempo, ele vai desincronizando, no final do dia ele está minuto, ele está completamente fora. Então, isso garantia que a cada 5 minutos ele ressincronizava, se saísse da sincronia, saía um frame ou 2 que não fazia diferença. Então, é um jeito de pensar, né, de problem solving, de resolver problema, que a Cris falou também, que está na nossa cabeça o tempo todo. E com isso a gente já fez projetos, por exemplo, você tirar o uso comum das coisas, né? A gente pensou junto com o MIT e a Pentagram num bar robótico. Então você manda por celular o seu pedido, esse robô ele faz o seu drink na hora. E tem toda uma visualização de dados atrás dele, aí eu vou mostrar. E a gente viu que não é só uma instalação interativa esse projeto. Quando a gente viu ele acontecendo, a gente falou, gente, isso é um experimento social, porque você começa a enxergar como as pessoas lidam com aquela interação e lidam umas com as outras naquele... Esse é uma grande visualização de dados atrás, isso foi na Feira de Design de Milão, que é onde o robô te fala assim, você já tomou 6 drinks, então você não pode mais tomar. O app te fala isso. Você já está bêbado. Aí, um pouquinho do processo aqui, como tirar o uso comum das coisas e misturar as disciplinas é importante. Essa multidisciplinaridade, às vezes, você tem que trazer um biólogo ou um coreógrafo. Nesse caso, a gente usou um bailarino para gravar os movimentos dele e replicar no robô para que ficasse uma coisa mais macia. A inspiração é muito importante. Os sinais do futuro, que é muito com o que a gente lida, né, o nosso negócio, estão em toda parte. E é o nosso trabalho ter a sensibilidade de captar esses sinais e aplicar no presente. Isso é um exercício que a gente faz o tempo todo. Um exemplo de projeto é esse, que é uma instalação interativa para a Vice, para a Intel. A Intel tem uma câmera que pretende ler os seus sinais vitais e te devolver dados. Ou seja, ler o seu batimento cardíaco pela íris, saber o seu peso, enfim. A câmera não está lá ainda, ela ainda não faz tudo isso, mas a gente queria disfarçar esse limite entre o que ela consegue fazer e o que ela vai fazer no futuro. Então, com a ajuda dos filmes de ficção científica, a gente correu para essa estética, que todo mundo entende como uma estética high-tech, e a gente misturou dados reais com dados não reais, e a pessoa já não sabia o que a câmera estava lendo, não estava lendo. Então, a experiência era muito mais satisfatória. E, mais que isso, a fé, a gente renovava nas pessoas a fé de que
que a gente estava falando ia acontecer, vai acontecer um dia no futuro, para elas projetarem a cabeça delas também para o futuro. E o último é dar espaço à experimentação e descobertas. Isso é mega importante. Se você não se dá esse espaço, você não consegue descobrir coisas novas. A gente está fazendo agora, por exemplo, 2 projetos que a gente está fazendo agora. A gente está fazendo um cenário de uma peça para o Centro de Experimentação do Teatro Colón, em Buenos Aires, que é um centro que mistura performance, e a gente tem espaço para testar várias coisas. E a gente está fazendo um museu de matemática para a Firjan, que vai se chamar Casa Sede Matemática. E a gente está tendo muitas aulas divertidas com um grupo de matemáticos. E ele me contou uma história essa semana que eu amei, que tem um cientista que é um matemático, que é a única pessoa a ganhar o prêmio Nobel, e antes disso ganhar o prêmio Ig Nobel, que é um prêmio que premia a invenção menos útil e mais imbecil possível. Então, a invenção que ele fez, que era menos útil e mais imbecil possível, ele tinha um sistema que fazia flutuar um sapo. E ele ficou um tempo fazendo isso sem o menor propósito, assim, mas ele estava a fim de inventar uma coisa que fizesse flutuar um objeto mais ou menos do peso de um sapo, e era divertido fazer isso com um animal vivo, porque, enfim, ele é um nerd. E, depois disso, ele ganhou, com essa liberdade de pensamento e esse controle total do processo criativo dele, como matemático, porque não, assim, tem criatividade em tudo, ele descobriu, totalmente por acaso, e de uma forma muito simples, um material que é o material mais resistente do mundo agora, com o qual ele ganhou o prêmio Nobel, que chama grafeno, que é simplesmente grafite, e eu não sei qual é a composição exatamente, mas se faz de uma forma muito simples. Então, só um cara que investe tempo para fazer um sapo flutuar consegue descobrir uma coisa que você descobre totalmente ao acaso, mas que serve muito. Assim, ele tinha fé na intuição dele. E isso é uma coisa muito importante em qualquer empreendedor, porque você tem que seguir a sua intuição e ir arriscando os caminhos que você acha que podem dar alguma coisa, e não se deprimir ou se deixar vencer quando isso não acontece. Pelo contrário, tirar um aprendizado um pouco de tudo, né? A gente tem esse espaço, faz muita experimentação, e a gente é muito multidisciplinar, como eu falei. Eu também sou jurada do Grupo B, e eu vou dar um curso agora no POP sobre processo criativo e as ferramentas, né, do processo criativo no passado, no presente e no futuro. Junto com o Russ, a gente viaja para festivais, a gente promove esses eventos na Super Uber, a gente faz cenário de TV, faz exposição, faz museu, faz festival, faz evento comercial, faz festa, faz um pouco de tudo. Mas tudo que a gente faz tem a mesma coisa em comum, que é a nossa criatividade, a direção que ela vai, e essas disciplinas nas quais a gente se especializou. E a gente não se especializou só na disciplina, a gente se especializou na integração entre elas. E, bom, é isso. Obrigada pela presença.